gente, meu nome é Gisele e eu vou apresentar hoje Prática Grupal. As discentes são Kelmária Barbosa da Cruz, Maria Eduarda Cavalcante, Fernanda Gabriela Figueiredo de Oliveira Guerra, Fernanda Evelyn Santos de Queiroz Meira, Islene Evangelista dos Santos e Adalcina Juliana Bezerra de Sena. Agora eu vou fazer uma breve descrição sobre os processos grupais, que é o conceito da psicologia social que procura estudar a interação social, manifestação de comportamento de uma pessoa ou outras pessoas, ou pela simples expectativa de interação. A história de vida dos indivíduos inicia-se a pertencer em muitos grupos sociais. E o primeiro grupo social a se pertencer é o grupo familiar, onde a pessoa, o indivíduo, aprende a sua língua de nação. É a partir daí que torna-se um aprendizado que possibilitará o seu ingresso em outros grupos sociais e a sua participação na determinação que age sobre ele, no caso em que você vai mais ter um vínculo. Os processos grupais são experiências fundamentais para as nossas formações, estruturação de convicções e para o desenvolvimento das nossas capacidades. Ela amplia uma relação equilibrada, que se dá pela presença de participantes e do líder ou sublíder, que detém o poder e determina as obrigações e normas que regulamentam a vida grupal. Todo grupo tem uma história, e é através dela que podemos verificar as mudanças de normas, entre outras mudanças. As normas, elas alteram-se no sentido de criação de novas ou revisão das antigas. O sistema de punição dos infratores pode tornar-se mais rígido ou menos rígido, dependendo do grau de controle que o líder quer sobre os outros integrantes. O processo de desenvolvimento do grupo proporciona aos seus integrantes condições de evolução, crescimento pessoal. Participar de um grupo significa compartilhar tudo, seja elas representações, crenças, informações, pontos de vistas, emoções, entre outras ações que você pode partilhar dentro de um grupo. Agora eu vou falar sobre alguns processos grupais. 1. Coesão. Pode ser definida como a quantidade de pressão exercida sobre os integrantes de um grupo a fim de contribuir nele. 2. Cooperação. Associação de pessoas trabalhando juntos em prol de um ou mais objetivos. 3. Formação de normas. São padrões ou expectativas de comportamento. Nenhum grupo, pequeno ou grande, pode ter um bom funcionamento se não tiver normas nele. O quarto é liderança. Kurt Lewin identificou 3 tipos de lideranças: autocrítica, democrática e permissiva. A autocrítica é a total centralização do poder. A democrática, as tomadas de decisões são pela maioria e o líder é apenas um representante. E a permissiva, cada integrante do grupo age como deseja. O quinto é o status. É o prestígio desfrutado por um membro do grupo. E o sexto é o papel social, que é um modelo de comportamento definido pelo grupo. Nenhum grupo social pode ter bom funcionamento sem estabelecer papéis nos seus integrantes. Dando continuidade ao seminário, eu vou falar um pouco de como surgiu a temática do assunto aqui discutido, sobre a prática grupal. Então, as primeiras preocupações surgiram lá durante a Revolução Francesa, onde alguns psicólogos tentaram entender que fenômeno era possível levar uma grande população a ser dominada por um líder, que muitas vezes colocava em risco suas próprias vidas. Mas que fenômeno seria esse capaz de levar as pessoas a agir com tamanha coesão? A Revolução Francesa foi um exemplo clássico de como a teoria do contágio pode ser usada para explicar o comportamento da multidão. Robespierre, que era o líder da Revolução Francesa, ele foi hipnotizado pelas ideias filosóficas de Rousseau. Então, a natureza das multidões foi considerada um tema de interesse dos filósofos, com ênfase crescente para a compreensão da psicologia das multidões. E aí, só no final do século XIX, surge como interesse nessa área o Gustave Le Bon, que ele era psicólogo, sociólogo, antropólogo, físico e médico. Ele ingressou na Guerra Franco-Prussiana e logo após a derrota na guerra, ele mudou fortemente sua visão de mundo, passou a analisar novos povos e civilizações e desenvolveu uma visão essencialista da humanidade. Ele acreditava que uma compreensão da psicologia era essencial para a compreensão adequada da história e da natureza.
Le Bon ficou conhecido pela sua obra famosa Psicologia das Multidões, e ele defendia a ideia de que os seres humanos desenvolviam coletivamente comportamentos que jamais seriam individualmente. Em outras palavras, os grupos acabam tendo uma influência definitiva sobre os indivíduos. E aí ele traz 3 processos-chave que criam uma multidão psicológica. Ele traz o anonimato, o indivíduo se torna primitivo, irracional e emocional. Ele traz o contágio, que o indivíduo sacrifica seu interesse pessoal pelo coletivo. E ele traz a sugestibilidade, que a multidão psicológica se torna homogênea e maleável às sugestões de seus membros mais fortes. E aí, Sigmund Freud, que foi influenciado também pelas ideias de Le Bon, ele também contribuiu para os estudos dos processos grupais e para a criação da psicologia social, mas como a psicologia das multidões tinha um efeito negativo, só no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, ressurgem novos teóricos com interesse nessa área, que aí surge Kurt Lewin, com a dinâmica de grupo, Pichon Riviere, com os grupos operativos, e Jacob Levy Moreno, que traz o psicodrama. Esses teóricos constituem a referência inicial sobre o que entendemos por grupos, abordando como se formam, como se constituem e como terminam os grupos. Então, era só isso mesmo que eu queria falar. Muito obrigada. O Gustave Le Bon nasceu no ano de 1841 em Nogent-le-Rotrou, na França. Ele foi considerado um pensador muito além de seu tempo devido aos seus estudos sobre o inconsciente. A psicologia estudada por ele era a psicologia das massas, ou como diria uma de suas obras, a psicologia das multidões. E ela explica como que as multidões elas podem ser influenciadas pelos meios de comunicação para ganho de poder. Porque quem controlar as multidões controlaria tudo. O Kurt Lewin nasceu no ano de 1980 em Mougino, na Prússia. Durante sua jornada, ele se especializou em diversas áreas, como medicina, biologia, psicologia e filosofia. Atualmente ele é considerado como o pai da psicologia social e da psicologia de organizações. Ele se tornou um dos psicólogos mais influentes da história devido às suas teorias, porque elas se aplicam em diversas áreas, principalmente no mundo organizacional. Uma das suas maiores contribuições foi postular que o entorno e o indivíduo nunca devem ser vistos como duas realidades separadas, porque eles estão sempre interagindo entre si. Isso quer dizer que quando se estuda o comportamento humano, devemos sempre considerar todas as variáveis que podem estar incidindo em seu espaço, envolvendo inclusive padrões de uma sociedade em que ele está inserido. O presente trabalho apresentou uma importante contribuição para o entendimento dos processos grupais e seus aspectos, abordando alguns fenômenos importantes no funcionamento dos grupos psicológicos, onde o comportamento de um membro interage no comportamento dos demais e vice-versa. Processos como cooperação, coesão, liderança, status e papel social orientam o comportamento dentro dos grupos na maior parte do tempo. Cada grupo a que pertencemos tem seus padrões. Os seres humanos parecem sentir-se pouco à vontade sem o estabelecimento de normas e geralmente acham um sacrifício adotar novas normas, especialmente se essas são radicalmente diferentes. Eu sou Kelmaria Barbosa, estudante de enfermagem da Faculdade UniFTC Juazeiro, e venho por meio desse seminário falar sobre a dinâmica da escolha. O objetivo dessa dinâmica é desenvolver o espírito de relação de troca. O material necessário é apenas pacote de balas e bombom. A dinâmica da escolha tem como objetivo desenvolver o espírito da negociação, relação de troca, dar e receber, escolhas e abdicações. Como essa dinâmica é desenvolvida? O facilitador leva um pacote de balas de todos os sabores e diz para os alunos pegarem 5 balas sortidas do seu gosto. Pede que ninguém abra as balas. Assim que todos tiverem escolhido suas balas, o coordenador abre a caixa de bombom e pergunta se alguém quer bombom. A partir desse momento, viabiliza-se a relação de troca.
de escolhas e abdicações. O coordenador explica aos participantes que desejam o bombom que só é possível obtê-lo se entregarem 4 de suas balas. O coordenador deve trocar com quem deseja. Pode haver o caso de algum participante dizer que quer as balas e o bombom, ou ainda que queira trocar, mas não por as 4 e apenas por uma menor quantidade. Daí fica a cargo do coordenador a decisão de troca. Reflexão. O importante é possibilitar aos participantes a necessidade de relação de troca, de negociação, escolhas e abdicações. O facilitador mostrará aos participantes que assim é a vida, que para ganhar algo temos que abdicar de alguma coisa, e assim terão noção de troca. É simples, mas às vezes torna-se complicado por falta de negociação. Dá a noção de que na vida a maioria das coisas funcionam na relação da troca. Essa dinâmica pode ser aplicada na área da saúde, onde os profissionais têm que executar a maioria das suas funções em equipe, gerando a melhor qualidade possível no atendimento ao paciente. Essa troca precisa ser constante, pois o objetivo maior é o cuidado do paciente. Assim, a troca de experiências profissionais somada ao conhecimento do outro pode resultar em inúmeros benefícios. A liderança, ela faz parte de um processo grupal e ela não está envolvida nesse processo grupal em casa, né, no trabalho, na escola, em grupo de amigos. Por quê? Porque sempre tem um que é o líder, o que dá as ordens, que é responsável pela equipe. Sabemos que a psicologia trabalha o comportamento humano e ela sempre se abrange no processo grupal. Mas para ser líder, a gente precisa saber conviver com as pessoas, saber se relacionar com as pessoas, precisamos passar confiança para as pessoas, para que as pessoas se sintam à vontade. O líder, ele carrega o cargo maior, carrega a responsabilidade maior, porque ele sempre está à frente de tudo, ele sempre passa as ordens, ele sempre resolve um problema, então tudo é passado para o líder. Pois para que aprenda a ser líder, tem que saber conviver com as pessoas, tem que saber se relacionar com as pessoas. O líder, ele sempre carrega os pontos fortes e os pontos fracos da equipe, e ele relaciona tudo para que resolva os problemas. Comunicação. A comunicação é uma das coisas mais importantes, onde ela está envolvida. Na nossa casa, no nosso grupo de amigos, no trabalho. A comunicação é uma das coisas mais importantes para ter uma boa convivência. A gente tem que saber se expressar, tem que saber se relacionar com as pessoas, aprender a ouvir as pessoas, aceitar as diferenças das pessoas. A comunicação hoje é essencial às redes sociais. Por quê? Porque a pessoa está distante, está em outro país, a gente apenas liga, manda uma mensagem. É uma forma de comunicação e mais rápida. A gente precisa colocar em prática, aceitar o que os outros têm para dizer do grupo, porque é o meio de comunicação. Aceitar as diferenças do próximo. Temos que saber aceitar, temos que saber se comunicar, passar confiança para as pessoas do grupo, passar confiança para os nossos amigos, para quem está ao nosso redor, para que assim ele se expresse, para que assim a gente consiga ter uma comunicação boa. E por fim, a finalidade da comunicação é fazer se entender. A gente conversando, a gente trocando ideia, a gente vai fazer, se minha opinião for diferente da do outro, a gente vai fazer se entender aquela opinião, aquele argumento, para que saia em conjunto tudo que o grupo tem para se relacionar. Então a comunicação